Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus e dos bons espíritos esteja conosco. Hoje vamos mais uma vez nos reunir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo para fazermos a reflexão de mais um tema. O tema de hoje está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, tema central Estranha Moral. E vamos refletir o tema abandonar pai, mãe e filhos. É um tema muito rico e que vale a nossa atenção para que possamos refletir de uma forma muito coerente em torno do que Jesus queria dizer acerca desse tema, assim como a análise riquíssima que Kardec nos traz sobre os contextos de época e principalmente sobre o que esse tema realmente deve representar para nós. Mas antes de fazermos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece pedindo e convocando a presença de Deus entre nós. Senhor Deus Pai amado, querido Jesus, queridos amigos espirituais, que a tua paz, querido Pai, esteja conosco. Enche os nossos corações de muita alegria, iluminando nossas vidas, nossos lares e nossas famílias. Abençoa-nos com a presença dos bons espíritos entre nós, Senhor Deus. Nos cobre com o teu santo amor, com a tua santa bondade, com a tua santa paz, com a tua santa saúde. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, como sempre fazemos, trazemos uma mensagem que está dentro do contexto do estudo do dia. E a mensagem que eu destaquei hoje foi a mensagem por amor a Deus. Claro, temos que amar a Deus, né? Mas amar a Deus também significa amar ao próximo. Vamos ler a mensagem que está no livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, também conhecido como Chico Xavier. Servindo de boa vontade ao Senhor. Paulo, Efésios 6, 7. Não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflição, se o abraças na condição da criatura eterna que Deus te deu a encaminhar. Não existe sofrimento na abnegação em favor de pais incompreensivos. Se a eles te consagras na certeza de que os encontrastes por benfeitores a que Deus te guiou, a fim de que os entendas e auxilies no reajustamento necessário. Não há dor no sacrifício por alguém no lar ou no grupo social, se temos nesse alguém a presença de uma criatura difícil que Deus colocou em nosso caminho para que lhe sirvamos de apoio. Não existem lágrimas nos encargos de auxílio ao próximo. Basta, às vezes, insadas de aversões gratuitas. Se as acolhemos por serviço que Deus nos entrega, no qual se nos apagam os impulsos da personalidade, a fim de que nos transformemos em auxílio aos semelhantes. Aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros, por amor a Deus, e mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado, liquidando débitos e culpas em serviço de amor a Deus, porque o amor a Deus se te fará luz no coração, fazendo-te viver ao sol do porvir. Está aí a mensagem de Emmanuel através do livro Ceifa de Luz. Depois a gente reflete com o Evangelho. Então, o nosso Evangelho, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, e o tema central de hoje é abandonar pai, mãe e filhos. Vamos fazer a leitura. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna.
Mateus capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai e mãe, irmãos, mulher e seus filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permiti-me ir em minha casa, primeiro dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 69. E aí vem a tradução de Kardec, desse texto, que é muito rica, e vamos nós fazermos a leitura. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação destes ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, mãe, irmãos, mulher e seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais e seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias. Mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura fraternal, com mais forte razão ainda, se as analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo em uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. Está aí o texto do Evangelho, de sublime riqueza, de uma beleza profunda. Existem conceitos equivocados sobre esse Evangelho, onde se propõe a história das rupturas familiares em função de conflitos, de desentendimentos.
esse evangelho não está focado sobre esse pretexto, ele está focado sobre o olhar para Deus, o fato de você buscar a Deus e muitas vezes ter que a necessidade de se afastar do convívio familiar para servir aos propósitos maiores, aos propósitos divinos. No entanto, não podemos deixar de considerar a importância de um bom relacionamento familiar, ou familiar, como diz a Joana de Ângeles no livro SOS Família, uma vez que nós tivemos a oportunidade da reencarnação no eixo familiar, que tem a finalidade de nos fazer evoluir, de nos fazer melhorar. Então, as rupturas familiares, os conflitos entre filhos e pais, pais e filhos, enfim, em função dos mais variados motivos ou problemas, eles precisam ser refletidos de uma maneira mais cristã, porque muitas vezes acontecem pelo desejo da matéria ou simplesmente pelos instintos animais que o homem guarda consigo. Quando a gente faz a reflexão pelo olhar do espírito, muitas vezes a gente consegue perdoar mais, aliviar mais o senso de crítica, o senso de ruptura, o senso de briga, né, de queixumes que naturalmente acontecem no eixo familiar. Então é uma oportunidade de olhar dentro desse paradigma, mas sem deixar de enxergar esse texto pelo contexto que ele está trazendo para a gente, que é justamente a questão do voltar-se para Deus. É claro que também ele traz uma contextualização muito forte no que tange às relações sociais. E aí, no que diz respeito à relação social, eu não posso deixar de contextualizar sobre o olhar do centro espírita, onde ali está a família universal, que não deixa de ser uma família, principalmente ao olhar de Deus, que tem a todos como filhos de uma única família. E se nós analisarmos por esse parâmetro, é importante a gente discutir, sim, as relações desse eixo familiar, que é o centro espírita, esse eixo comunitário, esse eixo de relevância e importância para a nossa vida espiritual, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento emocional e psíquico. Evidentemente que precisamos compreender que o outro não pode ser o reflexo de nós. O nosso irmão que está na caminhada conosco, assim como nós, tem seus defeitos. Nós temos nossos defeitos e o nosso irmão também. Tem suas virtudes também. Então devemos, assim, elevar o olhar para as virtudes e deixar mais de lado a ausência da virtude, para que essa virtude prevaleça sobre os defeitos do outro. Que nós não fiquemos preocupados com os queixumes que naturalmente a relação familiar traz, a relação comunitária, social, traz também. Cada um é individualidade e cada um vai assumir diante de Deus, até pelo livre-arbítrio, pela lei natural do livre-arbítrio, as consequências das suas escolhas, das suas atitudes, das suas falas, né, dos seus comportamentos. Cada um assume também a responsabilidade sobre os seus julgamentos. Uma vez que Jesus deixa claro que devemos ter mais indulgência. Mas quem somos nós? Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, assim falou Jesus, dentro daquele contexto da mulher adúltera. Mas se trouxermos para o convívio comum, quem somos nós para atirar a pedra sobre o defeito do outro? Ninguém, né? Então é importante a gente observar esses aspectos e ter mais carinho, ter mais afeto, ter mais respeito, ter mais compreensão. Nós precisamos ser mais afáveis, amáveis, para termos o merecimento do olhar generoso e amigo de Deus. Nós somos matéria hoje, mas em breve todos estaremos de novo no verdadeiro lar, né? Como o próprio Jesus comenta, meu reino não é desse mundo.
O verdadeiro reino que nós espíritos devemos morar é o reino dos espíritos. E nesse reino, quando nós voltarmos, nós vamos ter os rendimentos do que nós investimos nessa vida. Numa linguagem um pouco robusta, dentro dos conceitos religiosos, mas eu estou querendo dizer simplesmente que tudo que nós fizermos aqui vai nos servir como mérito quando retornarmos para a condição de espírito. Então, se a gente se relaciona bem com um amigo, se a gente se relaciona bem com a família, se a gente se relaciona bem com o filho, com o irmão, com o pai, né? O tio, o avô, enfim, nós vamos lá na frente ter a oportunidade de conviver de novo com essa família, tanto a família, hoje, em se falando especificamente da matéria, consanguínea, como a família espiritual, que são os laços de amor que a gente desenvolve na medida em que nos relacionamos com o outro. E a verdadeira família, a verdadeira condição de espírito, né, é essa, é viver em comunhão com todos, inclusive os animais. Então nós precisamos compreender que estamos nessa vida para isso. Seguir a Deus nesse sentido especificamente e abandonar pai, mãe e filho representa sim buscar dedicar um pouco de si para o outro. Dedicar-se ao centro espírita, dedicar-se ao amigo, fazer uma visita, né, conversar com o outro. Nesse período em que estamos afastados pela pandemia, procurar conversar mais com as pessoas, nem que seja pelos meios das redes sociais, enfim. Dedicar um pouco de tempo para o estudo do Evangelho, para o estudo da doutrina espírita, enfim. Nós precisamos, nesse momento, olhar dentro da concepção do hoje, o que é que nós estamos fazendo para se dedicar a Deus. Alguns de nós, evidentemente, pelas nossas obrigações materiais, né, com trabalho, precisamos de um tempo para se dedicar a isso, mas temos um horário que podemos certamente nos voltar para Deus. Não digo só especificamente oração, porque oração nós podemos fazer a qualquer momento. Um só minuto já é suficiente para você fazer uma oração. Isso é estar com Deus, sem dúvida. Mas e aquele tempo que você reserva para estar de forma mais efetiva, mais dedicada, mais intensa com Deus? Podemos sim, nesse momento, deixar o pai, mãe, irmão, em nome de Deus, em nome do bem maior, em nome da doutrina espírita, em nome do cristianismo. O espiritismo, como diz o texto, abre, né, novas concepções na nossa mente quando faz nós termos o olhar focado sobre a concepção da vida futura. Essa vida futura significa efetivamente o processo de purificação espiritual. E o que é essa purificação espiritual, meus irmãos? É abdicar das mazelas interiores, das maledicências que nós temos no nosso coração, dos ressentimentos que costumamos guardar e que a gente passa a olhar para o outro de uma forma danosa, doente, irritada, e que gera, sem dúvida alguma, sequelas no nosso organismo. Gera sofrimento para nós. Tenhamos mais compaixão, tenhamos mais bondade, indulgência, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Porque quando a gente faz isso, nós temos um mérito da indulgência do outro em relação às nossas imperfeições. Isso é muito importante, é muito relevante. É uma forma, sem dúvida alguma, de nos aproximarmos mais de Deus. Então, essa separação que é comentada neste Evangelho, de deixar pai, mãe e filho, tem esse contexto de nos separar até mesmo das nossas maledicências. Porque muitas vezes nós somos muito mais servis ao ódio do que ao amor, ao rancor de que a piedade.
a arrogância, de que a bondade? Ao desprezo, de que a compaixão? Tenhamos mais amor no coração. Tenhamos mais piedade filial. Porque nós todos pertencemos a uma só família. A família universal. Que Jesus guie nossos caminhos, encha de luz os nossos corações e faça a nossa mente se encher da luz do amor. Que a paz de Cristo esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus por este Evangelho. Senhor Deus, bendito seja entre nós, bendita seja a tua bondade para conosco. Ilumina os nossos irmãos que estão unidos a nós nesse Evangelho, em reflexão conosco. Ilumina a sua família, ilumina o seu lar, ilumina os seus amigos, as suas relações sociais, ilumina o nosso grupo espírita, a nossa casa de trabalho espírita. Ilumina o movimento espírita do nosso estado. Ilumina a nossa federação, a Federação Espírita do Estado de Ceará. Abençoa-nos, Senhor Deus, com todo o teu amor, com toda a tua bondade e piedade. Tem compaixão de nós, por nossas fraquezas, por nossas maledicências, por nossos enganos e nossas falhas. Senhor Deus, cuida daquele filho que por alguma invigilância nossa tivemos que virar as costas. Cuida daquele pai e daquela mãe que por erro nosso deixamos de lado. Cuida daquele irmão que foi esquecido pela ausência de amor em meu coração, em nosso coração. Cuida, Senhor Deus, da minha relação familiar espiritual, tão necessária para a minha evolução. Digo assim, Senhor Deus, não de mim especificamente, mas desse irmão que pode estar falando através da minha boca. Desse irmão que ouve as minhas palavras e sente no seu coração como sendo verdade em seu coração. Senhor Deus, alimenta a compaixão e a piedade no coração daquele que está ignorando as tuas verdades. Querido Jesus, médico dos médicos, psicólogo em potencial, que soube analisar o homem com todas as suas imperfeições e soube olhar para ele, sob olhar de ternura e de amor. Tem piedade, Jesus. Ajuda-nos a vencer as fraquezas que nos são naturais, por conta até mesmo das fragilidades que o corpo físico nos traz quando nós, espíritos, nos revestimos sobre essa vida. Ó Senhor Deus, ilumina aquele que está esquecido do amor fraternal. Ilumina aquele que está diante de um problema de família e que não sabe qual é o caminho para resolver. Faz com que ele compreenda que talvez o caminho esteja no auto-perdão. Mas que também, através do auto-perdão, consiga perdoar aquele irmão que está distante, não pela distância física, mas muitas vezes pela distância do coração. Esse é o momento, Senhor Deus, de alcançar cada coração que está sofrendo e que precisa do teu amparo e do teu amor. Abençoa todos os nossos colaboradores da nossa casa espírita, para que todos recebam a luz do teu amor nesse momento e que sejamos todos unidos pelo ideal cristão. Ó Senhor Deus, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua harmonia, dai-nos a tua bondade. Sob o teu olhar de irmão sereno, amigo e compreensivo, pedimos permissão então para encerrar esse estudo dessa noite.
Obrigado por tudo, Senhor Jesus, querido Deus. Esteja sempre conosco, cuidando de nós, velando por nós, guiando nossos passos e os nossos corações. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assim seja. Meus irmãos, fiquem todos em paz. Deus, que nossos passos nos proteja, nos dê paz, nos dê saúde. Muita paz.